Hoje não tem sorteio não, Vini, fica tranquilo. Mas, desculpe, eu realmente fiquei desatento aí, fui colocar o link da live, coloquei o link do Forms de novo. Mas o S tá no lugar legal, ontem ganhou com P. Boa noite, gente. 25 pessoas já, 2 minutinhos, isso tá... Olha, eu não coloquei meta no grupo para ver o interesse de vocês, tá? Mas se bater 100 pessoas hoje, tem sorteio. Boa noite, tá? Boa noite, Michael. Boa noite, Joel. Cristiano. É porque eu tenho que medir o interesse de vocês. É assim, ó, live trading. Aí tem 90 pessoas. Live com sorteio, ontem quase 150. Live normal, ninguém vem. Você gostou, né, Paty? Boa noite, Augusto. Aproveitar que o pessoal não entrou aqui ainda, eu vou tirar uma curiosidade aqui com o Augusto. Augusto, eu tava vendo que tem uma região, acho que é a região que você mora no Uruguai, que existe um tipo um portinhol oficial, né? As pessoas se comunicam numa língua que parece português e parece castelhano. É verdade mesmo isso ou é coisa da internet? É isso aí, Luiz. Hoje já teve live minha do seu Luiz já hoje. Dê uma olhadinha na ferramenta que eu te mostrei, seu Luiz. Escolha a ferramenta ótima, Vladimir, para começar. Eu confundi as pessoas, então, desculpe. Me desculpas, achei que era Augusto do Uruguai. Augustin, perdão, Augusto. Aí em Goiás esse é o português mesmo. Verdade, é verdade, Otávio, tá sempre nas lives, né? Inclusive na live internacional também, Otávio tá sempre presente. Hoje foi a vez do Celta, o Celta conectou hoje com a gente na live da Nigéria. E a live da Nigéria hoje foi bem interessante, foi mais um formato já parecido com o que a gente tem feito nas lives em português, que foi uma live para a gente conversar, né? Não teve plano, não teve tela, a gente conversou mesmo, bateu um papo sobre esse momento. Porque assim, a gente tem feito tantas coisas para a expansão internacional e ainda não tinha existido a possibilidade de comentar com o pessoal que é o responsável por tudo que está acontecendo, do que está sendo feito para essa comunidade, né? Por eles e tal, tanto de prevenção de liquidez quanto do Prime. Mas sei que eles estão aproveitando muito bem o voucher é para o Prime Vault, então aproveitando bem de verdade. É isso, mas tem que estar em live, gente. É porque não tem outra forma. Texto depende muito de interpretação, né? Às vezes você lê uma coisa, lê rápido, lê no celular, isso vai passando do seu limite de interpretação de alguma forma e alguma informação se perde. Conversar sempre é muito melhor, né? E assim, conversar todos os dias faz com que a gente entenda mais. Melissa, você tá atrasada hoje, já passou. Cadê o Tony, nosso contador oficial Tá aqui na sala, não tá? Nosso narrador. Tony Bueno, o narrador do Volte. Deixa eu pegar exatamente quanto é que tá agora e já te falo, tá, Melissa?
Tá em 2,1499999, 2,15, né? Olha o Tony, o nosso narrador oficial. Tá só ouvindo a notificação do app e comentando com a gente. Excelente, continue assim pra galera ver, Tony. Nem todo mundo tem um app, tá ajudando de verdade, mas tá dando 2,15 hoje. Eu tava comentando agora há pouco, inclusive, isso lá no grupo. Ainda falta um servidor fechado. Não é bom a gente criar uma expectativa, não, mas a possibilidade do fechamento bater os 3 de teto hoje, viu? O nosso último servidor ontem foi 0,7, eu acho, não foi o último fechamento que teve? Acredito que foi esse valor. Então, se esse aí bater um pouquinho a mais, a possibilidade dele chegar nos 3 hoje. Seria. Inclusive, bem nos dias corretos, né? Terça e quarta-feira são os melhores dias de performance do Volt. Assim, historicamente, né? Mas tudo depende de fluxo. Se todo mundo decidir conectar no domingo para operar, o melhor dia vai ser domingo. Valtinho valendo ouro. O Ayrton já aprendeu os três jeitos do Magno falar. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada aqui nos formulários para a gente já começar aqui. Já deu tempo do pessoal ir entrando. 54 pessoas online, maravilha. Muito obrigado a todo mundo que está tirando um tempinho do seu tempo para conversar. Hoje, normalmente, é a apresentação de plano de negócios, mas como a gente tá tendo muita dúvida no grupo, né? Perguntas mesmo sobre o Volt, eu vou ler algumas aqui. Tiveram algumas que se repetiram várias vezes, tá? Deixa eu pegar aqui. Algumas perguntas se repetiram muitas vezes, eu vou dar prioridade para essas perguntas, mas eu vou lendo aqui eu vou ler sei lá, as 10 primeiras perguntas que estão aqui, e daí a gente parte para as perguntas que se repetiram mais vezes, tá? A primeira pergunta foi. Aham. Oi? A primeira pergunta foi do Edilson, de Araraquara, que é qual é o prazo de retorno do Vault. O Vault, ele tem dois prazos de retorno. O prazo número um dele é um prazo temporal, que é o prazo de um ano, tá? Se um ano ele não atingir o percentual lá, se ele chegar em um ano sem atingir o percentual previsto, ele vai devolver os valores. Isso é importante da gente salientar, inclusive, que se ele não atinge esse valor num período de um ano, ele não está bem com uma ferramenta que ele foi desenhado para ser. Então, por isso que existe esse prazo de entrega de resultado. E se um ano ele não entregar o resultado, desculpa, existe uma previsão de entrega de resultado, e caso um ano ele não entregue esse resultado, a devolução do capital é feita e provavelmente não vai haver recontratação dele. Mas isso é muito improvável. Porque ele tem um ano inteiro para entregar 250%, que é o outro motivo, né? Outro fim desse prazo. Então, se ele entrega 250%, sei lá, em 6 meses, 5 meses, não sei quanto tempo, ele também encerra esse contrato, mas como uma ferramenta validada, com entrega de resultado e com possibilidade de reinvestimento, porque ele vai estar funcionando muito bem. Então, os dois prazos que o Volto tem são 250% ou um ano. Eu, de verdade, assim, duvido que bata um ano mesmo. 250% vai acontecer muito mais rápido, né? A gente tem como exemplo disso, por exemplo, o COP, que no seu melhor mês não entregou 30%, entregou 27%, e ele já está chegando nos 200%, mesmo com esse último mês mais baixo. Então, para 250 e é uma ferramenta de 7 meses, né? Então, para uma ferramenta como o Volt, com as possibilidades que ele tem e com o resultado que ele vem entregando, é bem provável que 6 meses, 7 meses, no máximo, ele já esteja entregando os seus 250%. A segunda pergunta do Renato Tiarelli, do Rio de Janeiro. O que é que representa as porcentagens? A pergunta é muito boa agora, inclusive, porque é o seguinte: a gente tinha um lançamento no final do dia de todas as operações que o Volt fazia. Ah, não, se entregar os 50% vai ter renovação, sim, Vinícius. Renovação, 250, renovação, com certeza, sem nenhum problema. O que eu falo é de um ano, que se ele chega em um ano sem atingir 250%, alguma coisa não foi bem no caminho. Que não é o caso, não tem muita probabilidade disso acontecer. A gente está falando que se ele produzir média de 25% mensal, em um ano ele entrega 300. Então, se ele para entregar aí 250, ele tem bastante folga. Tá? A pergunta do
Zero também não, zero é complexo, mas é bem improvável. A pergunta do Renato Chiarelli é o que representa as porcentagens do Volt. Até domingo, a gente estava trabalhando com um único servidor, fazendo todas as contra-operações, né, fazendo a aprovação de liquidez a partir de market maker no mercado. E no final do dia, esse servidor entregava um único resultado. Era o resumo disso que acontecia o dia inteiro. Só que agora foi setorizado. Então, ativos diferentes com servidores diferentes, entregando em prazos diferentes. Então, toda vez que bate um percentual na conta, significa que um servidor acabou de fazer as operações, ele já entregou ali. Ainda falta um servidor para hoje, dos que estão ativos, ainda falta um encerrar. Então, toda vez que bate um percentual, é porque um servidor já parou com as operações dele e está se dedicando para os próximos. E isso acontece com a liquidez, que ele vai operando ali, vai entregando a liquidez. Quando baixa muito a liquidez daquele server, ele encerra e já entrega o resultado e continua dando foco nos que tem mais liquidez, tá? O Vanderlei, inclusive, me perguntou agora há pouco no WhatsApp se existia a possibilidade de ter resultados durante a madrugada, tipo assim, sei lá, 1 da manhã já ter alguma entrega de resultado do Vault, como acontece com o Zord. Tipo, existe a possibilidade, mas é muito improvável, porque ele precisa acumular muitas operações para entregar um percentual. Quando a gente vê um percentual de 0,1, 0,2, isso tem muita operação para chegar nesse valor. Muita, tipo, milhares de operações para chegar nesse 0,1, por exemplo. Então, nas primeiras horas do dia, é improvável que ele consiga fazer muita operação para entregar resultado. Mas, assim, 11 da manhã, meio-dia, já teve muita operação que aconteceu durante a noite e ele vai entregando esse resultado também. Bom, são notificações, né? O Cristiano Barbosa perguntou se quando acabou, de São Gonçalo, perguntou quando acabar o Vault vai ter que renovar tipo copy. É exatamente isso com a diferença, Cristiano. Ele você precisa fazer renovação, a diferença é que o copy ele não devolve raiz e o Vault devolve. O final do contrato do Vault, ele volta como stake, ele volta como o Zord, acabou o contrato, ou 250% ou um ano, o valor investido volta para a conta. Inclusive, esse valor investido que é acrescido do bônus, tá? Do voucher, para quem utilizou o Africa 20, até esses 20% eles voltam também no final do contrato. Então, ele é um bônus mesmo. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Só um segundo. A Luciana fez uma pergunta massa. A Luciana perguntou, afinal, o que é isso, né? Porque está acontecendo um movimento no grupo e às vezes a pessoa não consegue acompanhar muito bem. Pergunta da Luciana é o que é isso? Isso é o Vault, ele é um produto da Prime para prevenção de liquidez que trabalha em contra-operação. Ele é um market maker dentro do mercado de opções binárias. Market maker não é algo inventado pela Prime, já existe no mercado há muito tempo, é muito utilizado principalmente em mercados de criptomoedas. E a Prime ela está colocando essa aplicação de market maker nos nossos gráficos para poder prover liquidez para essa comunidade de expansão, esses novos países que estão chegando terem mais liquidez nas operações. Então, o que é isso que é o Vault. Deixa eu ver mais perguntas. Hum. O Isaías não foi uma pergunta, foi só uma. O Robson perguntou sobre o Vault, então. O Cristiano Salvador perguntou por que Vault. Vault é cofre em inglês. Se a pergunta foi por que o nome. Mas é mais ou menos isso, tipo, é uma operação segura, então o nome Vault tem a ver com essa segurança, tá? A escolha do nome Vault é ligada à segurança da operação, já que ele entra em contra-operação, mas com o resultado sempre previsto de vitória, né? Ele não abre a ordem sem a certeza do resultado. Tem uma forma que é muito interessante de vocês vivenciarem quando o Volt está em operação, isso é uma curiosidade. Quem passa mais tempo na corretora e está olhando os gráficos ali, principalmente os gráficos de OTC, vai perceber que os 15, 20 últimos segundos da vela existe uma movimentação atípica. Quando a gente olha a vela durante um minuto inteiro, ela tem uma movimentação, e quando chega ali no finalzinho, ela tem uma movimentação muito mais rápida. Porque essa hora os usuários já não podem mais abrir ordens, né, para aquelas velas, os usuários já não podem mais abrir ordens, mas o Volt ele entra naquelas operações ali também. Deixa eu só tirar o áudio aqui do meu WhatsApp. Deixa eu ver a pergunta da Paty. Tenho sim, Paty. Deixa eu só pegar aqui, eu tenho tudo anotadinho. Ela perguntou sobre o percentual do cop trade. A gente está chegando nos 10% agora.
Falta zero ponto um pouquinho. 9 um pouquinho, chegando agora nos 10% do copy trade. Deixa eu ver outras perguntas do Volte. A outra pergunta foi do Roberto, de Tapecerica da Serra. Como é que é feito do investimento de raiz? É isso. O valor que é investido no Volte, ele retorna no final do contrato, seja 250% ou seja um ano. E a pergunta do Eduardo Mato Grosso, ele quer aprender sobre os tipos de investimento da Prime. Hoje está mais fácil, por mais que a gente comente sobre muitos produtos disponíveis que a Prime já teve, hoje é muito simples de você entender os dois produtos que a gente tem. Os produtos que são dedicados para a operação, que são Copy e Zord, não estão mais disponíveis para os usuários. Então não adianta, se você é novato, se preocupar com um produto que não está disponível. A preocupação, né, o seu interesse em conhecimento deve ser em cima dos dois produtos disponíveis, que é o stake, que é muito mais fácil de entender. O stake ele é somente um fundo de liquidez, você preenche o fundo de liquidez e recebe juros pela sua produção, pela produção da corretora, você recebe do lucro da corretora, e é pré-fixado, então você sabe quando recebe, quanto recebe. O stake é um programa muito simples de entender. Já o Prime Vault ele é um pouco mais complexo, mas é só você entender que você também está provendo liquidez, só que através de contra-operação. O Volt ele paga todos os dias, de segunda a segunda. Se tiver mercado aberto, tem a operação do Volt. E ele libera esse valor para sua conta de saque dia 1 e 16. Mas todos os dias, quando o último servidor fecha, ele também sobe para uma carteira à parte, que é saldo disponível do Volt, que fica liberado ali para quem trabalha com juros compostos, que é uma grande parte da comunidade dedica um valor dos ganhos para poder fazer composto e aumentar o ganho no final de um período pré-definido. O Weber, 30% era a nossa previsão para o mês passado, né? O primeiro mês de execução do Volt. Ele executou muito bem os 30%, né? Ele passou, ele fez 30,29. Se a gente for fazer projeção agora para esse ciclo, eu não fiz a projeção ainda, é bom que a gente faz juntos aqui. A gente tem, até ontem, né? A gente tem 3 dias de operação, com o final de semana, que a gente sabe que é o menor resultado do Volt é no final de semana. Para um ciclo de 31 dias, porque a projeção, preste atenção, projeção não é meta, projeção não é promessa. Projeção é, a gente está pegando os dias que passaram, dividindo pela quantidade de dias e projetando isso ao longo do mês. A projeção para esse mês está em 50%. A gente sabe que ela muda diariamente. Só que a gente começou com a projeção nos 2 dias de menor performance, que é o final de semana. Então a gente tende a buscar um resultado acima de 40 esse mês, assim, numa certa tranquilidade. Tudo depende de fluxo na corretora. É isso. Quanto mais gente operando, mais fácil esse resultado chegar. Mas a gente está indo para um mês de 40% a 50% também, sem nenhum problema. Isso, Nayane. Só que tem a diferença é que a partir de ontem ele começou com mais servidores, né? Ele teve aquele ajuste do final de semana e agora ele está mais acelerado. É só mandar uma mensagem que eu ajudo junto com ele. A tendência é aumentar isso, Ana, não só pelo aumento de servidores, porque isso é um ajuste tecnológico que a gente está fazendo que vai entregar mais resultado, mas o fato da corretora estar sendo mais utilizada por mais usuários também vai aumentar essa liquidez. Ah, deixa eu ver mais perguntas aqui. Tem mais algumas. Só um segundinho, gente. Tá, tem uma pergunta sobre o voucher, o voucher do Vault. Essa aqui é uma. Ah, é verdade, verdade, Nayane. Bem proporcional aí para o Vini. Um centavo a menos às vezes funciona por conta do arredondamento do preço. Ele não chega a ser um robô de operação, mas ele é uma ferramenta automatizada, assim. Cara, imagine um book de oferta, um livro de ofertas de mercado financeiro tradicional, de bolsa de valores, de criptomoeda. Imagine um livro de ofertas, onde tem todo mundo que está comprando e todo mundo que está vendendo. Em opções binárias, isso também existe. Ele só não fica disponível para o público geral. O que o Vault faz é preencher o lado que está desbalanceado. É simples de entender. Para quem ainda não fez as pesquisas, é legal procurar sobre Market Maker. É um jeito muito mais simples de entender como a ferramenta funciona. Então, a pergunta é sobre o percentual de bônus oferecido nas assinaturas do Vault.
Existiram dois vouchers diferentes. A gente teve um voucher de lançamento, que foi um voucher de 10%. Isso eu acrescento da seguinte forma: você faz a assinatura normal do teu valor, coloca o voucher e o valor que você depositou na ferramenta é acrescido de 10%. Desculpa, de 20% atualmente, que é o África 20, o nosso código. Isso quer dizer que você faz um investimento de US$ 1.000 e coloca o voucher. Esse valor de US$ 1.000 na hora da assinatura vira 1.200. Isso vai fazer com que o teu desempenho durante todo o tempo de contrato seja 20% maior e no final do período, quando você sacar, você também saca 20% a mais. Tá? Então, essa é assim que funciona esse voucher. Tem uma pergunta da Paty aqui? O voucher é por usos, Paty. Hoje foram liberados mais 200 na live com o pessoal da Nigéria. Então, é por uso. Vai ter uma hora que você vai tentar fazer e não vai conseguir. Como o Coop tentou, uma hora alguém tentou fazer e não conseguia. O Coop foi até engraçado porque alguém tentou fazer com US$ 100 e não conseguiu. Aí logo em seguida alguém fez com 50 e conseguiu. Alguém fez com 10 e conseguiu, sei lá, e de repente não estava mais conseguindo, né? Porque é isso, vai chegando nos usos. Então, quando chegar no momento que você digitar o voucher, ele não for, provavelmente bateu esse teto de uso. Eu posso ir atualizando vocês. É porque não dá para ir atualizando o dia inteiro, porque tem muita assinatura acontecendo, mas eu posso assim, sempre, agora à noite, por exemplo, as lives, eu posso falar quantos ainda faltam, dá pra gente ir atualizando também. Faz sentido, sim, Ué, sua pergunta faz total sentido. Toda campanha que é feita, independente se ela é feita por uma. Pronto, perfeito seu exemplo. Você é dono de ótica. Isso é uma coisa que você, em algum momento da sua vida, você já fez alguma campanha que pode ser um pouco cara para você. Mas as consequências dessa campanha aumentam o faturamento da tua loja, aumentam a visibilidade do teu negócio, aumenta a quantidade de clientes que você abre. Então sempre é uma troca. Por mais que seja um negócio financeiro e baseado na internet, ainda continua sendo um local onde as vendas são necessárias, onde a satisfação do cliente é necessário. Então, tudo que é feito muito calculado para servir bem. E a outra parte que é interessante de você entender em relação à saúde financeira é que essa limitação de voucher por quantidade de usuários vai fazer com que, sei lá, pelo menos 100 usuários usem um voucher numa assinatura de US$ 1. Então, 20 centavos a 100 usuários, a gente está falando de US$ 20 que vão ser gastos em 100 vouchers. Então, isso também não é financeiramente irrisório para a corretora, entende? Essa campanha limitada por quantidade de usuários. Eduardo, atualmente a gente só está com stake para um ano, tá? Quando iniciaram os stakes, existia um stake de um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses e um ano. Eles foram encerrando ao longo do caminho e atualmente tem stake disponível de um ano. Ele rende 300% no contrato, mais devolução do capital, 400% no total. E ele paga para você mensalmente o proporcional a isso. Então você pega um ano, divide 300% por um ano, dá 25% por mês. Deixa eu subir lá, Luiz, desculpe, eu passei despercebido. Subindo aqui para o Luiz. Vi sim essa operação do BTC. Inclusive, quando a gente conversou mais cedo, eu estava em loss, né? Tava negativo na operação, Luiz. Tava negativo na operação quando a gente tava conversando, tava até apressado para acabar. E eu fui pro BTC também, né? A recuperação aconteceu no BTC. Valeu a dica mais uma vez. Aí é bom demais, né, Wellington? Um cafezinho. Um cafezinho à noite para acordar e perder o sono é maravilhoso. Fala, Chico. Tudo bem, meu amigo? Vamos lá. Esse bônus é feito. A pergunta, outra pergunta: se esse bônus é válido apenas para novas assinaturas ou também para renovação? Ontem na live eu comuniquei que ele estava liberado para renovação e ele realmente estava, mas não era o formato correto. Ele é somente para novas assinaturas, tá? Quem tenta fazer ele na renovação não consegue. Novas assinaturas significa que se você usar o saldo disponível do Social Trading para abrir, ele vai funcionar. Ele só não funciona no botão de reinvestimento. Aquele botãozinho que tira da carteira, ele não funciona. Ele funciona para a entrada do Social Trading para a carteira do Vault. Michael, tem alguns ativos que vai até meia hora, uma hora, depende do ativo que você está olhando. Deixa eu te falar um ativo aqui, por exemplo, que tem tempo gráfico maior. Deixa eu ver aqui um.
Nesse momento agora tem alguns servidores que estão caídos nesse exato momento, mas você consegue trocar. Ó, por exemplo, você consegue operar BNB. BNB tem 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e 1 hora. Alguns ativos têm só 1 minuto e alguns ativos vão até 1 hora, depende do ativo que você escolher. Pronto, é só dar uma passeada nos ativos, você vai ver quais que tem mais tempo, quais que tem menos tempo. E se eu não me engano, cripto aberto, né? Cripto que vem da Binance, o mesmo gráfico da Binance, todos eles vão até 1 hora. Sim, Nayane, sempre tem a abertura de novos ativos, principalmente com a abertura de novos mercados. Por exemplo, a gente não tem ativos voltados para público asiático, por exemplo, 100% asiático. Isso começa a entrar no nosso catálogo quando a gente começa a ter um público mais voltado para isso. Como a gente tem agora dois índices africanos disponíveis, né? O NSE e o Sol. Os dois já estão disponíveis, começou junto com essa expansão internacional. Então sempre está abrindo novos ativos, né? A gente está Deve ter menos de um mês do lançamento dos últimos ativos, né? Que foram os ativos de estoques, ações. Spotify, Mastercard, a Tesla e vários outros ativos dessas ações também, de techs, né? Big techs. Meta, estão todos disponíveis aí. Mas sempre tem ativos novos. Uma coisa que é importante para vocês que fazem parte do social trading é entender que na corretora é muito bom ter muitos ativos disponíveis para que a gente tenha vários públicos, vários usuários participando das operações. Isso é muito saudável em relação a fluxo na corretora. Mas para quem depende de produtos de provenção de liquidez, como é o caso do Volt, a concentração de liquidez em menos ativos ela também é vantajosa, tá? Então, quanto mais pessoas operando o mesmo ativo, mais possibilidades a gente tem dessa provenção de liquidez. Então a gente fica sempre mais uma vez, no yin yang do mercado, né? Muito bom, muito ativo, que atrai muita gente, mas é muito bom concentração de liquidez em menos ativos. Deixa eu ver mais outra pergunta aqui, só um segundo. Tá, o código promocional, isso aqui é importante colocar. Código promocional, ele é esse África 20, ele deve ser feito dessa mesma forma, com caixa alta, sem acento, tudo juntos. Se colocar um acento, se colocar minúsculo, se der espaço, o que você colocar, o voucher não funciona. Tem que ser escrito dessa forma, que eu acabei de colocar aqui no chat. Você já me pediu esse ouro faz tempo, né, seu Luiz? É por isso que você está operando na concorrente, né? Porque você está operando o ouro lá. A outra pergunta foi feita agora há pouco, né? Que se havia prazo de validade para a utilização do código promocional. Não tem prazo, existe meta. Bateu os 200, agora não mais 200, né? 400, porque foram lançados mais 200 hoje. Ele chega no, ele chega no limite dele e ele para de funcionar. A outra pergunta, essa pergunta foi muito repetida no grupo várias vezes e é interessante porque é uma pergunta matemática para ser respondida. Por exemplo, a pergunta é: o bônus de 20% é aplicado sobre o valor investido ou sobre os ganhos? Galera, se você ganhou 20% a mais no seu valor investido, matematicamente os seus lucros vão ser 20% maior, tá? Não existe essa distinção. Você tem uma conta 20% maior e o que renderia para você está rendendo 20% a mais, tá? Não tem como separar esse percentual nesse caso. O caso é, vamos lá, você tem uma conta de US$ 1.000 que rendeu 30%. Essa conta teria rendido para você US$ 300. Você tem uma conta de US$ 1.000 aplicado um voucher que foi para 1.200 e rendeu 30%. Essa conta vai render para você US$ 360. Então, os dois foram acrescidos, tanto o valor do investimento quanto a rentabilidade. Isso é uma coisa que é básico, mas confunde. Stake, o mínimo é US$ 20 e o máximo, ele tem máximo por card, mas esse máximo ele é variável. Não é sempre que ele está o mesmo valor. A última vez que eu tinha olhado, ele estava em US$ 10.000 por card. Mas nada impede de você fazer mais de um card também, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá disponível o stake, tá sem limite. A partir de US$ 20 para frente, tá tranquilo no stake. E card você pode ter quantos você quiser. Deixa eu ver uma pergunta. Nós ativos, os ativos elas já tiveram em R$ 1.500, hoje está em R$ 300. Gerar fluxo de operação, Otávio. Isso gera fluxo de operação.
Uma operação de R$ 1.500 são cinco operações de R$ 300. Entende? Então, são mais cliques na corretora que entram em tempos diferentes, que competem em momentos diferentes, que podem entrar em fechamentos diferentes. Essa é uma estratégia para a gente ter mais fluxo mesmo na corretora. E tem funcionado muito bem, inclusive. Né? Porque não é todo mundo que vai dar dois, três cliques. Então, às vezes, a pessoa ela passa mais tempo em operação, faz mais operações do que ficar dando spam. Até porque o spam na opção binária é terrível, né? Você entra em vários pontos diferentes, ganha uma, perde outra. Então, vale mais a pena você passar mais tempo na corretora. Essa é uma estratégia mesmo, de ticket médio, né? Para que você tenha mais fluxo de operação. Então, imagina, se você operava, fazia 10 operações de R$ 1.500 num dia, agora você está fazendo 50 operações de R$ 300. Então, a gente tem 50 operações a mais. E operação, vocês sabem da consequência. Operação, liquidez, competitividade, spreads, lucro, vem tudo a partir daí. Então, foi por isso que teve essa redução. Por nada. Então é isso, meus amigos. Vocês têm mais perguntas para fazer sobre o Volt? Aproveitem essa live, ela vai ficar gravada depois para quem quiser consultar e tirar mais dúvidas. Mas é o momento para vocês ficarem aqui livre de dúvidas. Tá indo bem, tá indo bem. Aí precisou dar uma paradinha na Yane agora, hoje mesmo deu uma paradinha no teste dele, né? Ele entregou uma operação negativa que não era previsto ele entregar, né? Ele deveria ficar em recuperação e não entregar um negativo. Mas vai chegar o momento dos de operar durante a semana. Eu acho que o primeiro passo foi começar a desenvolver, colocar em teste, e o teste serve para isso, né? Para que a gente coloque somente em cenário real quando ele tiver 100% testado. O Wellington, não é meia-noite, é até a meia-noite, tá? Ele pode acontecer antes, é quando o último servidor fechar. Já teve caso, inclusive, do último servidor fechar depois da meia-noite, né? Já aconteceu de fechar 2, 3 da manhã. André PZ perguntou para explicar novamente sobre os juros compostos. Eu não acho que eu não cheguei a falar sobre o juros composto, mas juros compostos é uma ferramenta muito boa para investimentos, desde que você saiba fazer com uma certa inteligência de cálculo, né? Para que ele funcione bem para você. O Prime Volt, como ele é um produto que ele paga dia 1 e dia 16, esse dinheiro que já está disponível para você ficaria meio que perdido, parado. Então, ele é liberado para sua conta do Vault para que haja a possibilidade de você fazer pequenos reinvestimentos. Por exemplo, vamos supor que ao longo sei lá, hoje ganhou 20, US$ 30 no Vault em operação. Então, para esses US$ 30 não ficarem parados até o dia primeiro, quando é que você vai receber o próximo pagamento, você pode fazer aplicações e acabar trabalhando em juros compostos. É só um jeito de você utilizar o seu próprio saldo. Como isso já foi um exemplo, na verdade, que veio do nosso Zord, né? O Zord ele é uma ferramenta que paga semanal, mas ele já libera os valores para reinvestimento mais rápido. E funcionou muito bem para o Zord, é por isso que foi aplicado também no Volt. Deixa eu ver a pergunta aqui. Acho que eu passei uma pergunta sobre o Zord e eu passei despercebido, atropelei. Será bom lembrar, volte sobre o aluguel. Não entendi, Luiz. Boa noite, Jode. Bem-vindo. Bem-vindo ou bem-vinda? Não sei, desculpe. Bem-vindo também, Lucas. Você pode reinvestir nesse prazo, exatamente, iPhone. Você pode ir reinvestindo ao longo do caminho. Toda vez que fecha um servidor, sobe para o saldo e você pode fazer reinvestimentos. Isso, Cristiano, cada novo investimento ou reinvestimento gera um novo card com a nova data, com nova meta, porque são prazos diferentes. Então, vão vencer em prazos diferentes. Lá para quem acessa pelo computador é mais fácil de utilizar, mas existem filtros, então você consegue filtrar por valores. Ah, eu quero ver só os meus votos que estão acima de 100, ou só os meus votos que eu assinei em julho. Então você consegue filtrar e acaba vendo lá. Porque tem muita gente que vai ter muito voto. Por exemplo, o Tony, que estava falando lá no grupo tal do resultado do voto, o Tony já é uma pessoa que tem muito card de copy. Se eu não me engano, o Tony tem mais de 40 copies assinados. Sempre que sobrou um coisinho ali de uma ferramenta ou outra, foi abrindo copy, 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 copy. E
não faz tempo que eu não olho a conta do Tony, mas pelo perfil dele, então provavelmente ele é um cara que tá abrindo volta todo dia, todo dia, todo dia. Então, uma hora vai ficar livre, ele vai ter que organizar isso, né? Que é qual foi desse dia, quanto é que rendeu esse. Ah, beleza, Weber. João Elias, para a gente ganhar em operação, alguém tem que perder. Isso é fato. O mercado financeiro não imprime dinheiro. Se a gente ganha uma operação, alguém perdeu em outro canto. Se a gente perde uma operação, alguém ganha em outro canto. Até existe a possibilidade de haver um desbalanço a favor da corretora, ou seja, mais pessoas podem perder do que ganhar. E é nessa brecha onde há contra-operação para versão de liquidez pelo volte. Mas a sua observação é perfeita. Não, o mercado financeiro é troca de mãos e é daí de onde vem todo o lucro da corretora. Porque, João, quando você ganha uma operação de 90, alguém perdeu uma operação de 100. E esses 10 que sobram são o lucro da corretora. É daí que vem o lucro. Grayton, é bem provável que ele limite, em algum momento ele limite valor, tá? Então vai ficar como o COP. Quando o COP começar a vencer, você não vai poder aumentar o COP. Você vai poder reabrir os contratos que já tem. Isso, Joel. Vários COPs ou vários volts, o lucro vai para um único lugar. Eu passei pro pessoal do UX, Michael. Passei já. Na próxima atualização a gente já deve colocar alguma coisa daquele. Muito obrigado mais uma vez, inclusive. Financeiramente não são mais viáveis, Josias. Esses últimos stakes de 3060 que foram lançados com valor promocional foram exclusivos para uma meta que já foi atingida e eles saem do catálogo. Inclusive, é muito interessante que vocês saibam que existe uma redução do lucro da Prime como corretora para conseguir pagar esses contratos maiores do stake que foi feito de 30 a 60 dias. Né? Então, a Prime ela abre um pouco da mão do lucro dela em prol de um objetivo que é a regulamentação da SciSec. E foi, inclusive, no momento de parar com essa provenção de liquidez. Eu posso falar, inclusive, Josias, de um ponto de vista mais comercialmente estratégico falando, que é o seguinte: o stake vantajoso para a corretora, o que vale muito a pena, o que dá muito tempo para que ela trabalhe, mantenha fundo de liquidez, gere lucro e tudo, é o stake de um ano e sempre foi esse. Só que quando a gente lançou o social trading, imagina que para uma pessoa que nunca fez parte de uma comunidade, nunca teve inserido, ela precisava de algumas ferramentas para que ela gerasse confiança no negócio que ela está começando a fazer parte. Então, stake de um ano, de stake de um mês. Teve muita gente que no primeiro mês de social trading fez stake de um mês. Recebeu todo o valor, recebeu lucro, fez stake de 2 meses, recebeu lucro, recebeu todo o valor, fez stake de três, fez stake de seis. Então, hoje a nossa comunidade ela já está muito consolidada. A gente já tem como vender um produto de um ano de stake, porque ele já é um produto consolidado, todo mundo já sabe que funciona, já sabe que está tudo certinho nele. Então, do ponto de vista comercial, a intenção sempre foi ter somente stakes de um ano. O restante foi só um momento estratégico, comercialmente estratégico. Olha, Tony, muitos copies. Isso, José Rinaldo. Ele volta o saldo para sua conta. A pergunta é se o volta rende 50% do ano e se em 5 meses ele acaba, você recebe o valor de volta e escolhe se vai reassinar ou não. Lucas, eu opero o valor, a conta do COP. Se você é novato, eu não vou mexer no seu dinheiro. Eu opero a conta do COP. O COP acabou, acho que foi no dia 10 de julho, eu acredito que foi a última assinatura dele. Eu opero a conta MAN, que é a conta onde foram todos os fundos, né? Então, todos os fundos do COP. Essa conta sou eu que opero, mas o restante não sou eu mais, não. A outra operação que acontece é o Zord, que também, só que o Zord ele não opera a conta de vocês. O Zord ele opera na conta de vocês, é diferente. Ele é ligado na conta e opera lá. Marketing, a pergunta do marketing é interessante. Tem possibilidade disso tudo acabar do nada e eu perder dinheiro? É a mesma possibilidade de um asteroide não detectado bater na Terra e todo mundo morrer. Possibilidades sempre vão existir de acontecer várias coisas. O que a gente tem que entender é que a Prime é um negócio muito saudável, a corretora é um negócio muito lucrativo e o social trading é uma ferramenta de distribuição de renda que já é consolidada. É uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente. Hoje não é mais um projeto. Hoje já é algo atestado. Se você, é só a gente imaginar que todos os usuários do COP, ou quase todos, só não os que vieram de junho para cá, já receberam mais do que os seus próprios investimentos.
Todas as pessoas que assinaram stake de 6 meses, de 3 meses, 2 meses e um mês, já receberam de volta o seu capital, mais o seu lucro investido. E a corretora continua em crescente, para que a Siri está falando aqui comigo. Então, e a corretora continua numa crescente muito grande de expansão internacional, de regulamentação. O principal ponto que a gente precisa entender em relação ao negócio Prime é que a fonte de lucro dela vem da corretora. E corretora, meus amigos, é um negócio muito lucrativo. Todo mundo já teve a experiência de entrar numa operação, por exemplo, sei lá, abriu a Binance, comprou uma criptomoeda e ganhou um dinheiro em operação. Você acha que quando aconteceu isso com você, por algum motivo, a Binance perdeu dinheiro porque você ganhou? Não. Ela ganhou a parte dela, tenho certeza. E é isso que acontece com a corretora. Intermediar as negociações é a melhor parte. E fazer parte do social trading é ter a possibilidade de ganhar do mercado financeiro sem correr os riscos da operação. Ó, o Tony tem 56 copy ativos, ó. Somente. Tony é o rei do copy. Obrigado, Francisco. Beleza, Weber? O social trading, que é o que a gente está conversando, hoje estão perguntando o tempo da Prime. O social trading que a gente está conversando aqui hoje, ele iniciou no dia 2 de janeiro. Social trading, copy, stake, Volt, Zord, ferramentas foram nascendo ao longo do caminho, né? Mas o social trading é a nossa comunidade, dia 2 de janeiro. O site latino-americano, que é o que a gente utiliza hoje, o .io, ele começou em setembro do ano passado. Mas a Prime, ela é um pouco, não, seria modesto falar pouco, ela é bem maior que isso. A Prime mantém corretoras de Forex, de exchange de criptomoeda, na Baixa Ásia e África, né? O registro de Seychelles e tal. Então, a companhia já passa de 2 anos. A nossa corretora, o nosso broker, que faz as operações, vem de setembro, vai fazer um ano já agora. E o nosso social trading, que é o bebê de todo o ecossistema, ele começou no dia 2 de janeiro. Ó, o Joel já fez 60 dias, já recebeu. Isso é uma coisa muito legal. Inclusive, deixa eu ver aqui, ó. Quem é novato aqui, vocês têm a possibilidade de pesquisar na Prime sobre. Pesquisar na Prime no Trustpilot, perdão. Trustpilot. Ele é uma ferramenta de avaliação disponível no Google, onde pessoas podem ir lá e fazer as avaliações. Nossa comunidade sempre está indo lá e avaliando. A gente tem uma das maiores notas entre as corretoras e tem mais de 80 depoimentos lá de pessoas satisfeitas com o negócio. Então, muito mais do que eu falar sobre a Prime, ou a Prime falar sobre a Prime, é legal que você veja como a comunidade fala sobre o negócio, como esse negócio tem feito bem para tanta gente. Não, o Vault não, o Vault é outra coisa. Para o COP, sim. Por exemplo, hoje, quando eu estava perdendo mais cedo no COP, apesar de ter acabado o dia positivo, tinha alguém ganhando, ou alguém ganhando. Deixa eu ver que rolou demais aqui, eu perdi as perguntas. Deixa eu pegar. Tem valor máximo entre as transferências. Lucas perguntou se tem valor máximo para investir. Tem valor máximo entre a transferência de corretora para social trading. Se eu não me engano, são US$ 100.000 em uma única transferência de corretora para social trading. US$ 100.000? Não, US$ 1 milhão. É um valor alto. Entre a corretora e o social trading existe essa limitação. Então, se for um valor muito alto, você vai ter que fazer em 2, 3 dias essa transferência entre os sistemas. Olha, Cristiano, coisa boa. 90 dias venceu ontem. Quando vence, ó, para quem é mais novo aqui, o Cristiano está falando que o contrato de stake dele de 90 dias venceu ontem. Isso significa que ele ganhou, pegou agora 140, 150% do valor investido em 3 meses. Sei lá, se investiu 1.000, tá sacando 1.500 agora. Posso, Josias? Os dois produtos ativos são simples, Volt e Stake. Stake dura um ano, paga 25% por mês e devolve capital no final do período. O Stake tem uma excelente vantagem, que é um valor que não participa nem de operação, nem de contra-operação. Então, ele vai te pagar fixo e pré-definido. Você sabe dia, hora e valor que você vai receber pelo seu contrato. E o Stake também tem uma grande vantagem, que é o cancelamento. Se por algum motivo você precisa cancelar, sei lá, bateu o carro, precisa viajar,
sei lá o motivo, você vai lá, clica no botão cancelar, paga a multinha e pega o capital de volta. Esse é o stake, carro-chefe, principal produto do nosso social trading. E nesse momento a gente tem o Volt, que é renda variável, que paga entre 0,5% e 3% ao dia, todos os dias. O Volt está sendo um produto que está tendo um foco muito maior agora, porque ele é um produto voltado para a expansão internacional da Prime. Então, como a gente está nesse foco de expansão internacional, o foco está sendo nesse produto também. Aumento de servidores, melhoria na rentabilidade, campanhas como agora a gente está tendo de voucher para aumentar a procura de novos usuários pela ferramenta. João, exatamente, a gente precisa de fluxo na corretora. Social trading, ele é um produto da corretora. João, eles falam um negócio que é muito importante. Ó, se as pessoas só assinarem os produtos da Prime e não operarem por conta própria, o sistema não vai funcionar porque ninguém vai perder. É exatamente isso, João. A gente recebe, cada centavo que a gente recebe aqui, com exceção do COP e do Zord, até esses dois também, né, porque depende da operação. Tudo depende de fluxo na corretora. Mas uma coisa que é para vocês ficarem mais tranquilos, principalmente que o João Alice fez a pergunta, é que hoje 10%, somente 10% dos usuários da Prime fazem parte do social trading. Os outros 90% são somente corretora e nem sabem que existe social trading aqui por trás. Tá? Então, mas sim, o fluxo, a corretora precisa de fluxo na corretora. Tem que ter operação acontecendo lá. Se não tiver operação acontecendo lá, não tem para que prevenção de liquidez, não tem resultado de volta, e não tem como ganhar operação no COP, não tem nada. A gente precisa de fluxo na corretora. Como qualquer outro negócio, tá? Se você abrir uma loja da Apple e não tiver ninguém comprando iPhone, não tem o que fazer mais com a loja da Apple, né? Aí, Valdeir também, ó, com uma experiência bacana. Beleza, Joel. Joel colocou um negócio, obrigado pelo seu testemunho aí, Joel, mas tem uma coisa muito importante mesmo, o atendimento da Prime é bem humanizado, isso é muito bom. Falando, não puxando a sardinha para Prime, mas o atendimento e suporte é muito humanizado, tipo, é tudo muito bom de lidar, né? Por mais que a gente esteja bem inserido no mercado financeiro, as coisas funcionam aqui de gente para gente. E tem funcionado de uma forma muito legal. Até porque, assim, vamos lá. A gente começa como uma corretora, sei lá, 2 anos de corretora no mercado que existe há 20 anos. Você tem que ter algum diferencial para poder se inserir nesse mercado e conquistar alguma fatia. E a gente começou pelo serviço. Se existe falha no serviço das corretoras, se existe demora para resposta, se existe problema para solucionar, se existe demora no saque, tudo que a gente pode fazer para ser melhor do que as que já existem, a gente faz, porque a intenção é estar entre os melhores no futuro muito próximo. E todo mundo tem uma falha. E isso também, mais uma vez, isso volta para qualquer estratégia comercial. Você vai começar um negócio novo, tenta suprir as falhas do concorrente. É isso que a Prime tem feito, tem dado, ó, muito certo. É isso, eu falei ontem com a galera aqui, né, Cristiano? Todo mundo fazer uma operação, pelo menos por dia ali, vai operar, ajuda o fluxo da corretora, gera competitividade, gera liquidez, aprende a operar. Isso é importante. Obrigado, meu amigo. Fast hands. Meus queridos, estamos aqui conversando há 50 minutos. Eu acredito que todo mundo já fez as perguntas que tinha. Para não ficar muito longo no YouTube, as pessoas que também têm dúvidas não conseguirem assistir e sanar as dúvidas, eu vou encerrar o nosso bate-papo por aqui e já vou subir essa live lá no YouTube para que vocês assistam outras vezes se tiverem dúvida. O que precisar já sabem, eu estou super disponível aqui, é só mandar uma mensagem e vamos acompanhar. E aqui ainda tem mais uma entrega de volta para hoje. Quem sabe a gente não chega aí perto dos 3 pela primeira vez na história do Vault. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. É sempre massa. Quase 70 pessoas até o final de uma live de 1 hora. Picos de 80 pessoas. Foi maravilhoso, de verdade. Muito obrigado. O que precisar, me manda mensagem. Fica com Deus e tchau.